Flamengo informa a liberação de 10 jogadores para as seleções. Técnico Leonardo Jardim exalta a campanha da fase de grupos da Libertadores da América e fala sobre a chegada de Jorge Jesus no Ninho. Decisivo, Bruno Henrique é o jogador brasileiro com mais participações em gols, 46, na história da Libertadores. Ninguém tem mais participações no Brasil que Bruno Henrique. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, de um cara que é super decisivo desde 2019. Bruno Henrique, 27. E ontem brilhou a estrela novamente. Ele que brincou com os filhos lá no Maracanã após os 2 gols. O Flamengo deixou para jogar no finalzinho, né? O primeiro tempo ali, xoxo, até criou algumas situações, mas passou em branco. Iniciou o segundo tempo e tal, aí depois entrou a cavalaria e o Flamengo conseguiu fazer ainda 3 gols na fraca equipe do Cusco. Olha, o Bruno Henrique subiu aí no ranking histórico dos maiores artilheiros brasileiros da Libertadores. Inclusive, você está acompanhando aqui a imagem do Flash Score, que é o melhor em dados e estatísticas, tem tudo sobre o Mengão, tem a cobertura completa. E olha aí, Bruno Henrique deixou Fred e Palhinha com 25 gols para trás e agora se aproxima de Pedro. Será que alguém vai alcançar o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda nesta edição de Libertadores da América? E mais, Bruno Henrique é o jogador brasileiro com mais participações em gols, 46, na história da Libertadores. O atacante tem 27 gols e 19 assistências em 72 jogos na competição. E eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, né, porque o Flashcore tem uma página dedicada às melhores promoções e vantagens que as casas de apostas oferecem. Então clica aqui no link, aqui embaixo, né, gratuito, do Flash Score. Bom, o Flamengo resolveu a parada em 10 minutos. Vitória por 3-0 diante do Cusco. E com isso, líder com 16 pontos. E hoje seca aí, né, o Rosário Central da Argentina, né, o clube lá do Di Maria. E também o Independente Rivadavia, do grupo do Fluminense. As duas equipes também têm 13 pontos. E Flamengo que ontem fez aí a sua parte, fez o seu dever de casa e conseguiu aí conquistar essa vitória, né, no final ali do segundo tempo. O Leonardo Jardim mandou a campo 9 reservas. A escalação foi pensada já de olho na partida contra o Coritiba no sábado, quando o treinador não terá aí 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo. As mudanças afetaram a produtividade do Flamengo, né? Um meio-campo pouco criativo, com Everton Araújo, Saul e De La Cruz. Faltou, o Arrascaeta tá fazendo falta nesse time do Flamengo, não tem jeito, né? E o Flamengo não foi muito agredido, né? Teve ali uma passividade, né, do Cusco. Teve um chute do Cusco no primeiro tempo, na bela defesa do Ender, um chute rasteiro, um chute muito, mas muito difícil. Olha, o Leonardo Jardim falou, né, sobre essa questão aí da liderança geral, dos 16 pontos conquistados de 18 possíveis e um saldo de gols de 12, Leonardo Jardim disse. Eu não sei se eu posso falar isso. Estatisticamente, o que eu recebi foi que a melhor campanha do Flamengo na história da Libertadores foi em 1984, porque ganhou o grupo e foi o melhor no geral. A segunda foi em 2022, com Dorival Júnior. Ganhou e não foi o primeiro geral. Se os adversários não ganharem por 4 ou 5 gols, vamos fazer a melhor campanha e o primeiro no geral. Talvez a melhor campanha da história do clube, explicou aí o Leonardo Jardim. O técnico português surpreendeu ao escalar aí um time completamente reserva
para essa partida, que encerrou aí a fase de grupos da Liberta, mesmo com os jogadores convocados para a Copa do Mundo, que poderão aí, né, não poderão atuar no fim de semana, né, eles começaram no banco. O técnico Leonardo Jardim justificou a decisão pensando na próxima partida e queria dar ritmo para outros jogadores. Ele disse: tivemos domínio do jogo e aproveitamos para dar alguns minutos para jogadores que vão estar no sábado. Vocês sabem o que vai acontecer. Temos só 13 atletas à disposição e não queria que eles chegassem sem minutagem. Inclusive o Jardim disse ontem na coletiva que vai utilizar 6 garotos da base no jogo contra o Coritiba. Aí a gente, no vídeo da tarde, a gente vai trazer aqui essa explicação, quais são esses garotos, né? Quem vai se juntar ao time principal para completar aí essa lacuna deixada pelos jogadores que estarão servindo as suas seleções. E aí o repórter perguntou para ele assim: o Jardim, o Jorge Jesus está chegando no Rio aí sexta-feira, né? Vai acompanhar o jogo contra o Coritiba no camarote do Maracanã. Ele respondeu com um tom bem humorado, até porque eles são muito amigos, né? O Jesus e o Jardim, né? E o Jardim revelou que convidou o Jorge Jesus para almoçar com ele no Ninho do Urubu, né? Rapaz, e ele disse isso aqui, ó: sinceramente, vou ser extremamente honesto. O Jorge é uma pessoa das minhas relações de amizade. Eu sei que ele vem ao Maracanã porque ele me avisou. O convidei para almoçar no Ninho do Urubu. Não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus, porque sei que o que acontece quando temos êxito. No Mônaco, o único campeão nos últimos 40 anos fui eu. E lá acontece a mesma situação, né? Quando eu estou por lá, o pessoal já começa a criar um fantasma. Sou uma pessoa muito desligada desse tipo de estresse. No futebol, temos um contrato. Quando a direção quiser mudar, muda. Não há estresse. O futebol é uma coisa tão simples que não vale criar fantasmas. Viva o dia a dia. Existem coisas que vão acontecer. Não é porque eu penso ou não deixo de pensar que não vão deixar de acontecer. Não é o Jorge ou qualquer outro treinador do futuro. Com a mesma cara que eu entrei, eu vou sair. Eu me sinto muito bem, tranquilo. Essa pergunta tem que ser para quem dirige o clube. Dou o melhor. Tento sempre procurar os melhores êxitos. Já saí de clube tendo bons resultados. Já saí porque queria sair. Já saí porque tive maus resultados. Foi no Mônaco em 2018 e o presidente é um dos meus melhores amigos. Isso é mais mídia. Pessoalmente, isso não me afeta. Temos oportunidade de conversar um pouco, ele e Jorge. Olha, gente, eu vou dar aqui a minha opinião, né? E já falei sobre essa chegada do Jorge Jesus ao Rio de Janeiro, né? Inclusive, quando o Al Nassr foi campeão, o repórter perguntou para ele: e agora, mister, quais serão os próximos passos? Ele falou: olha, eu vou ao Brasil, vou passar uns dias de férias, vou ao Rio de Janeiro, mas não vou treinar nenhum clube, só vou a passeio. E naquela oportunidade eu dei a minha opinião. Falei que o Flamengo deveria, pelo menos, conversar com o Jorge Jesus, né, para oferecer um cargo de confiança para ele, alguma coisa ali no futebol, ou trabalhar em conjunto com o Leonardo Jardim, né, alguma coisa ali. O Flamengo tinha que oferecer ao mister Jorge Jesus, pela identificação que ele tem, a história, o currículo, a experiência e tudo mais, né? Em momento algum eu pedi o Jorge Jesus no lugar do Leonardo Jardim, até porque eu acho que isso seria uma covardia, né? O Jardim tá aí com o trabalho, classificou o Flamengo de forma antecipada, né, para a Libertadores da América, deu uma derrapada aí no Brasileiro, mas ainda dá tempo de recuperar. Mas eu iria no velhinho, eu chegaria no Jorge Jesus e falaria: pô, mister, ajuda a gente aqui, vamos conquistar títulos. E em relação a essa chegada dele, o próprio Leonardo Jardim falou: isso aí é pra mídia, eles são amigos, eles vão conversar, eles vão almoçar, vão passar alguns dias aqui juntos no Rio, né, nessas férias do Jorge Jesus, e ele estará sim no Maracanã, tá confirmado isso. Jorge Jesus estará no Maracanã para acompanhar Flamengo e Coritiba, último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Mas deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso, né? Se você concorda comigo, você acha que o Flamengo tem que fazer um contato ali com o Jorge Jesus para tentar ver algum cargo para ele, se é que ele vai aceitar também, né? Porque ele foi campeão lá com o Al Hilal e agora, recentemente, campeão com o Al Nassr. Virou shake, né? Virou shake lá na Arábia Saudita, o Mr. Jorge Jesus.
Bom, antes da próxima informação, quero lembrar que o link do comentário fixado aqui do Shopping do Rafla, você pode acessar o nosso canal gratuito do WhatsApp e lá você encontra várias promoções. Aliás, são várias lojas de e-commerce do país, você entrega na sua casa. Tem muitas promoções, tem relógio do Flamengo, do Tetra, tem camisa do Flamengo aí, a do Zico, em homenagem à seleção brasileira, uma camisa linda, amarela e verde, o CRF e a assinatura do Zico. Tá bonita demais essa camisa em homenagem à seleção aí para a Copa do Mundo. Tem muita gente comprando, né, para torcer aí para a seleção brasileira. Então o link tá aqui no comentário fixado. Após a vitória de ontem por 3-0 diante do Cusco do Peru, pela Libertadores da América, o Flamengo confirmou que 10 jogadores estão liberados para apresentarem aí as respectivas seleções nacionais. São 5 brasileiros, 3 uruguaios, 1 colombiano e 1 equatoriano. Assim como o técnico Leonardo Jardim lidará com uma série de desfalques para esse jogo de sábado contra o Coritiba pelo Brasileiro, né? Os atletas convocados, o volante Jorginho também é desfalque, ele está fora desse jogo. Jorginho só deve voltar após a Copa do Mundo, né? Está se recuperando de um problema, de uma lesão que sofreu no último jogo contra o Palmeiras. Entre os jogadores liberados, tá aí Léo Nanete, goleiro do Sub-20. Ele vai para a Granja Comari, inclusive já está indo nesse momento, né? Vai passar por esse período aí, né, de mini temporada que a seleção brasileira fará antes da Copa do Mundo, e conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas liberados a partir de hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais são Alexandro Danilo, Léo Nanete, Léo Pereira e Lucas Paquetá para a seleção brasileira, Jorge Carrascal para a seleção colombiana, Gonzalo Plata, seleção equatoriana, Georgian de Arrascaeta, seleção uruguaia, inclusive o Arrascaeta já está no Uruguai há mais de uma semana, Guilhermo Varela e Nicolas de la Cruz estarão embarcando hoje para o Uruguai. Então são 10 jogadores, tirando ali o Léo Nanete, que vai passar por esse período aí na Granja Comari. São 9 jogadores convocados do Flamengo, ou seja, o Leonardo Jardim já tem esses 9 desfalques certos contra o Coritiba, né? Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e De la Cruz, além de Jorginho. Então são 10 desfalques do Flamengo para esse jogo contra o Coritiba e não existe outro resultado. É vencer, vencer, vencer. Mengão não pode dar mole. É imprescindível essa vitória diante do Coxa no Maracanã. Bom, a gente volta ainda hoje, nesta quarta-feira, com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante aí o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, né? Tem um botão aqui, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Olha, eu tô vendo aqui o Flamengo tá com um saldo de gols aí, 12, né? Em relação aos clubes que podem chegar a 16 pontos, que é o Independente Rivadavia e o Rosário Central. O Rivadavia tem 7 gols de saldo e o Rosário Central tem 9 gols de saldo, ou seja, o Flamengo certamente será aí o líder geral, né? O Rosário Central, por exemplo, que é o time do Ángel Di Maria, tem que ganhar aí, tem que fazer pelo menos uma vitória de 4 gols de diferença, né? Para o Rosário ultrapassar o saldo de gols do Flamengo e pegar aí essa classificação geral. E o que é mais impressionante, né? O Rosário não tomou gol nessa Libertadores. É incrível isso, né? O Rosário não sofreu gols. O único time da Libertadores que não tomou gol. É impressionante. E os potes, né, já estão se formando, os potes dos primeiros colocados, os potes dos segundos colocados. Hoje tem aí mais uma rodada de Libertadores da América, e aí a gente vai ver no sorteio quem o Flamengo vai pegar nas oitavas, e aí já deve formar o caminho até a final, né, o chaveamento até a final, como foi no sorteio do ano passado, e o Flamengo se deu bem ao eliminar 2 argentinos, um brasileiro, né, que o Flamengo eliminou o Internacional, eliminou o Racing, eliminou
o Estudiantes, né, que ontem fez um gol, amigo, olha, no limite. Ontem estava 0-0 até a prorrogação até os acréscimos, e aí o Estudiantes fez um gol e tomou a vaga do Independente Medellín. Então o Estudiantes, do grupo do Flamengo, classifica em segundo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!